Olá, gente, boa noite. Olá, boa noite. Pessoal que está chegando por aqui. Vamos aguardar a doutora Silvana chegar. Ok, agora conseguimos. Opa! Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aqui. Boa noite, doutora Silvana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui com você. É um privilégio, é uma grande satisfação para mim. Aprendo muito com você. Quero lhe Tá bom? apresentar Na beira aqui. para a comunidade acadêmica, né, para os nossos participantes aqui, uma contribuição social também. Estou vendo aqui alguns alunos, Eliakim, Ai, que delícia. Caroline, muito bom, Amanda, muita gente chegando por aqui, né? Então eu dou as boas-vindas. Vamos dar seguimento à nossa jornada do curso Coração que Adoece é o mesmo que cura. E aí eu vou deixar o espaço para que você se apresente, fale do seu trabalho, né? Para que as pessoas me conheçam que estão chegando por aqui. Tá ok, maravilha. Então, eu sou Silvana Cracasso, né? Eu trabalho com reabilitação cognitiva e emocional. A minha trajetória profissional, ela nasce da educação, né? E eu me formei, a minha primeira graduação, eu me formei em pedagogia, mas eu logo me interessei pelas dificuldades de aprendizagem. Então, eu fui depois fazer psicopedagogia, percebi que a psicopedagogia ainda não dava conta das, das, dos transtornos, ela tinha condições de verificar as dificuldades, etc. e tal, mas eu precisava mais ir a fundo em termos de cérebro e eu fui para a neuropsicologia. Comecei a trabalhar com adolescentes usuários de substância psicoativa, só para contextualizar. Foi aí que eu mergulhei já no cérebro, tá? Então eu já estava numa especialização de neuropsicologia para compreender mais os domínios e as habilidades cognitivas e cerebrais, ter uma visão de como avaliar, como enxergar, como intervir. Nisso, em 2013, eu comecei a seguir na USP meu grande mestre, Dr. Marco Fábio Coggi, porque eu já percebia que as emoções tinham tudo a ver com o processo de aprendizagem. E eu fui atrás desse senhor maravilhoso, né, para saber um pouco sobre neurofisiologia das emoções, né? Então, na época, já faz bastante tempo, era a referência que eu tinha, porque foi a única pessoa que falou pela primeira vez da possibilidade de se ter um contato direto com as emoções, tornar visível o invisível, né? Tirar essa subjetividade. Eu falei, como pode isso, né? Como é que pode isso? E eu comecei a me apaixonar e por anos seguidos, eu fiquei estudando neurofisiologia das emoções com o Dr. Marco e participando de um grupo de pesquisa no Unifesp chamado Cuca Sim. Legal. Então, esse Cuca Legal, ele pesquisava saúde mental nas escolas.
E lógico que eu queria intervir, lógico que eu queria achar solução para todos aqueles problemas. O que aconteceu? Eu conheci Heaven Forsten com a experiência de aprendizagem mediada. Maravilhoso. E essa integralidade do sujeito, em termos emocionais e cognitivos, já passaram a tecer a minha nova persona terapeuta, né? Sim. Eu já comecei a tecer aquele caminho da educação em saúde e na saúde da educação também, quando eu vou para o meu mestrado e trabalho as práticas integrativas, ou seja, dar voz, uma metodologia de ensino, dando voz às emoções de alunos da graduação da saúde, aos quais constatou-se, através da minha pesquisa, que grande parte desses profissionais, antes mesmo de chegar no primeiro ano da medicina, principalmente, estando no primeiro, segundo, terceiro ano da medicina, já apresentam sinais de saúde mental. E aí a saúde mental passa a fazer parte da minha vida, da minha experiência, do meu trabalho, da minha trajetória. E eu trabalhei muitos anos com dependência química por conta do prejuízo do uso de substâncias nas funções cognitivas. E aí, com o Dr. Marco, eu tive a possibilidade de ver que isso tudo começa lá na gestação, com essa mãe estressada. E aí, quando eu vejo uma ferramenta capaz de um biomarcador das emoções, eu fiquei encantada. Aí eu fui mergulhando, terapia cognitivo-comportamental, qual é a diferença, o que é sistema nervoso. Nós temos um outro sistema, além do sistema nervoso central, palco da aprendizagem, que é o cérebro, mas ele está totalmente influenciado por um sistema nervoso teoricamente autônomo. O que está acontecendo? Eu preciso saber mais. E foi aí que Bem eu decidi interessante. essa trajetória. Como as nossas emoções influenciam as nossas decisões, né? Total. Então, a depender do meu estado emocional, uma premissa eu posso valorizar mais uma premissa do que outra, né? E aí vem essa percepção de mundo a partir dessas respostas emocionais, né? Que é o que a gente vai discorrer aqui ao longo, né, dessa jornada e também durante o curso, né? Só lembrando, gente, que a live é só uma amostra, uma pequena amostra do que a gente vai ver no curso, né? Faz parte desse processo. E aí, doutora Silvana, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né, para poder ir integrando as pessoas à temática que nós vamos trabalhar, né? O tema da nossa live fala de mediação, né? O processo de mediação do terapeuta, do psicoterapeuta. E só lembrando, gente, que o nosso curso ele é multidisciplinar, então nós estamos vendo esse sujeito de uma forma integral, né? Corpo e mente não se separam. Então, são profissionais de áreas diferentes que se reuniram para promover o curso para falar sobre saúde mental, sobre as emoções, como afeta, né, a saúde cardíaca de uma forma completa, né, a partir de várias perspectivas, certo? E que aí, doutora Silvana, posso começar a iniciar, fazer algumas perguntas? Pode começar a iniciar. E eu queria dar boa noite para todo mundo e parabenizar quem está aqui, porque o que me mostra isso? Que essa afinidade que nos traz por conta de um olhar diferenciado para o outro, nos leva em busca e a estudo. Por isso que nós nos conhecemos, Renata, pela tua busca também, né? E assim, eu estou vendo aqui uma das pessoas que eu conheci nessa busca, que é a Renata Ribas, que faz parte desse grupo maravilhoso, o trabalho, ela enquanto a parte de nutrologia, nutrição adequada, junto com o seu esposo, que é a parte de psicologia, que percebe que tem todo um sistema que influencia também nesse emocional. E é isso que nós vamos falar hoje, essa conexão cérebro, coração e intestino, né? Que qualquer coisa que está desregulado desregula meu potencial
cognitivo, meu comportamento, meu bem-estar, né? E minha saúde emocional. Então, óbvio, dá toda vez para você abrir alas, pode fazer as perguntas que você quiser, que eu vou estar aqui super Muito, à muito disposição. obrigada. Muito obrigada. Então, né? Vamos iniciar. Eu quero lhe perguntar, né, que seja esclarecido também, né, para o público, para os alunos, o que significa a mediação no processo terapêutico, né? E como a neuroplasticidade é influenciada, de que forma que isso promove saúde física e saúde mental. Tá bom. Então eu vou explicar a importância disso. Eu venho falando nisso, inclusive no meu trabalho de pesquisa com saúde do idoso, a importância da mediação. Essa mediação, muitos assuntos que se fala hoje em dia já foram falados com outros nomes no passado. A Sim. mediação vem de um grande estudioso, Kevin Forster, um psicólogo romeno, e ele trabalhou com crianças que foram vítimas, os pais, né, do Holocausto. Então, houve um grande surto de deficiente intelectual na época. Ele falou, mas não é possível o que está acontecendo. E constatou-se, de fato, que os traumas que essas famílias passaram, essas crianças também passaram, junto com o caos que se tornou, deu um prejuízo emocional e cognitivo. Então, ele traz uma experiência de aprendizagem mediada, essa mediação, que traz a modificabilidade cognitiva. E olha que maravilha! Hoje a gente fala de mediação terapêutica, existe esse termo, e eu falo desse mediador que não é simplesmente uma pessoa, como eu já disse para você, de boa intenção, porque boa intenção nós temos, né? É uma pessoa que segue critérios mediadores. E dentre esses critérios tem a intencionalidade, que é um pouquinho diferente de boa intenção. É uma intencionalidade com boa intenção. Por quê? Porque eu conheço esse indivíduo, eu me aproximo desse indivíduo, é tão importante quanto a anamnese, para que eu tenha nas minhas ações, no meu protocolo de atendimento, uma reciprocidade. Então, ele é um protocolo flexível, é uma mediação onde eu vou provocar um modo de pensar diferente. É uma mediação onde eu ensino esse cérebro a se mobilizar, a ver outras perspectivas. É uma mediação onde eu trabalho os conceitos, onde eu me aproximo e eu trago um ambiente preditor de calmaria, de tranquilidade, para que esse sujeito aprendente, porque eu entendo a aprendizagem enquanto adaptação ao meio, esse sujeito que sofre, que padece de questões emocionais, de frustrações e de medo, possa encontrar nesse mediador o ambiente seguro para poder resolver as suas questões. É tão importante isso, Rê, que eu queria dizer, aqui eu trouxe um dado para você, como é importante a gente estar falando desse tema, estarmos aqui reunidos por esse emocional que grita e prejudica totalmente o meu comportamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países com mais prevalência de transtornos de ansiedade, depressão no mundo. Esses transtornos, eles representam uma significativa carga no sistema de saúde público nosso, né? Além de impactar tremendamente a qualidade de vida desse indivíduo. Então, eu quero fazer esse recorte aqui para dizer o porquê nós estamos levantando essa lebre, o porquê nós estamos nos unindo e vamos nos unir com muitos outros aprendentes e profissionais nessa nova luta. O coração que adoece é o mesmo coração que cura, né? Eu estou trazendo o coração como símbolo de um organismo hoje, né? É uma fala, uma chamada. O coração que adoece, ele vai adoecer, ou seja,
aquele sujeito que padece da dúvida, do medo, de transtornos de ansiedade, depressão, esse mesmo coração é o mesmo coração que vai conversar com o meu cérebro, porque existe um médico que ele diz, quer dizer, muitas evidências científicas, mas ele é junto com a gente, ele estava falando hoje. Nós temos mais mensagens do coração que vai para o cérebro, a porcentagem de mensagens do coração eferentes que vão do coração para o cérebro é muito maior do que do cérebro para o coração. Então, ok, o nosso cérebro é nossa central de comando? É, né? Porém, quem manda informações para ele aqui, entre outros, e muitas informações, é o nosso coração que representa as nossas emoções. Tá? Eu vou deixar mais para frente, que eu sei que vem por pergunta para eu acrescentar nessa cardiovascular, né? E é bem interessante porque o coração, quando se tem algum tipo de transtorno, ele é o primeiro que sente, né? Ele é o primeiro que sinaliza, né? Fisiologicamente, quando a gente fala, né? Fisiologicamente, por quê? Porque quando eu estou ansioso, quando eu estou deprimido, ou quando eu estou com alguma patologia que me deixa embotado, ou ao contrário, eufórico demais, todo o nosso sistema, principalmente endócrino, de glândulas, de neurotransmissores, o nosso funcionamento de contrair e dilatar vasos que influenciam no fluxo de sangue, que influenciam na oxigenação cerebral, isso muda todo o nosso sistema e toda a nossa capacidade de resolução de problemas, né, na vida. Então, veja, um país que 9,3% das pessoas são ansiosas, um país em que 5,8% da população já apresentou depressão, é um país que está gritando socorro, né? Porque isso tudo leva ao índice de suicídio, leva a índice de desespero, de transtornos com substâncias químicas. Então, nós precisamos mediar alguma possibilidade, alguma ferramenta que traga uma visão diferente para o sujeito. Prevenção, em primeiro lugar, para a promoção de saúde mental, né? Eu acho que você me perguntou sobre a mediação. Ela vem dessa experiência de aprendizagem mediada que causa modificabilidade cognitiva, que nada mais para nós é a mediação do processo terapêutico e a neuroplasticidade. Só o termo é diferente. Heaven Forsten, ele teve postulados, né? Pessoas estudaram esse postulado, temáticas mudaram, mas hoje nós temos a comprovação científica de toda essa teoria. Tudo começa de uma teoria, né? Então, eles são complementares, tá? Baseiam-se tudo na neuroplasticidade para explicar e intervir nesse desenvolvimento cognitivo que eu chamo de a execução de toda a minha cognição para minha tomada de decisão, para minha capacidade de perceber o meu problema e reagir. Heavy Force sempre dizia, independente de um cérebro neurotípico ou um cérebro com transtornos de aprendizagem ou de comportamento, nós temos sim a neuroplasticidade que nos permite novas vias, acesso a rotas neurais que podem sim fazer com que esse indivíduo passe a ser progenitor, passe a ser protagonista dentro das possibilidades dele do seu processo. Né? E aí, assim, o mediador também é uma posição subjetiva, não é isso? Você falou intencionalidade, então, assim, nós falamos aí, houve o termo da anamnese, né? Que é um dos instrumentos utilizados por vários terapeutas, psicólogos, médicos também. Então, assim, até a anamnese, né? Na aplicação de anamnese, é um instrumento que nós utilizamos, sem dúvida, mas até na aplicação da anamnese a gente precisa ter uma posição subjetiva de mediar, porque o instrumento
aquele instrumento que a gente vai utilizar, se ele não tiver uma intencionalidade, se o paciente, se não tiver um sentido para o paciente, ele não vai ter uma aplicabilidade. E é isso que muitos profissionais fazem, aplicam instrumentos sem a intencionalidade, né? Sem essa posição, uma posição subjetiva também, né? Além de ser um instrumento também, seria isso, doutora Silvana? Na minha percepção, não há instrumento que se basta sem a mediação do sujeito que está entre o instrumento de trabalho e aquele que padece, aquele que procura ajuda. Então, eu tenho um mediador aí. Por quê? Porque se o indivíduo não entender a funcionalidade daquilo que será aplicado, a que fim se presta? Porque é o famoso psicoeducativo, né? E essa mediação também é psicoeducativa, mas ela vai além disso. Essa mediação é uma mediação humanizada. Portugal traz artigos maravilhosos sobre esse atendimento humanizado. E essa experiência de aprendizagem humanizada, que pode ser levada tanto a nível educacional, como a nível terapêutico e até profissional, essa mediação daquele sujeito que explica algo a alguém, ela sendo humanizada, ela prepara o território para que esse indivíduo desarme e que esse cérebro entenda que ele não está sob ameaça. E esse cérebro, entendendo que ele não está sob ameaça, esse indivíduo está mais predisposto a aderir a todo o processo terapêutico, né? O que dirá se junto com essa mediação nós tivermos uma ferramenta também mediadora que propicia a esse indivíduo, digamos assim, uma conscientização maior do seu estado emocional real. Perfeito. Doutora Silvana, como a mediação pode influenciar na saúde cardíaca? Então nós estamos falando de emoção e simbolicamente nós pensamos no coração, apesar de sabermos, né, que nós temos a área da emoção no cérebro, ok? Mas sim, nós temos uma influência da mediação terapêutica na saúde cardíaca. De várias maneiras, essa mediação pode promover uma regulação emocional. Por quê? Porque essa mediação, como eu lhe disse, dependendo como você acolhe esse paciente, você já pode reduzir o estresse. Reduzindo o estresse desse paciente nessa acolhida, nessa ambientação mediadora terapêutica, você diminui a reatividade e você prediz um cérebro que elimina, quer dizer, não é eliminar, como é que eu posso dizer? Ele não elimina, ele manda, a palavra é outra, ele transmite, vocês estão me entendendo? Neurotransmissores ou transmissores que trazem a capacidade desse cérebro pensar desarmado, não neurotóxicos, né? Não um cortisol. E aí esse paciente ele se torna mais apto a compreender a sugestão terapêutica. Ele entra numa coerência. E aí o processo terapêutico fica coerente. O meu coração está em coerência com o meu cérebro. O meu cérebro está dizendo, calma, tá tudo bem, participe desse processo, é o seu momento, né? Então, de que maneira? Na maneira de uma regulação emocional, na maneira de uma coerência cardíaca, na maneira de uma redução de estresse, então de várias, numa promoção de hábitos saudáveis e também com apoio, né, em momentos de crise, apoio em momentos de crise. Essa sua narrativa, né, esse enfoque, ele traz a importância da gente cuidar da saúde emocional, tanto quanto da física, né, da saúde física, da atividade física,
porque nós temos algumas abordagens que também são importantes, né? Eu sempre trabalho com a perspectiva que uma abordagem terapêutica ela não é soberana à outra. Nenhuma ciência ela é superior à outra. São pontos de vista científicos e todos têm uma contribuição, né, na vida do sujeito, na sociedade. Mas, assim, essa ênfase na mudança do comportamento. Então, a gente sabe que o enfoque bem das emoções, elas assumem um papel fundamental na tomada de decisão, elas influenciam a tomada de decisão do sujeito, né? E aí, essa importância de cuidar também da saúde Com emocional. certeza. E o que você disse, é por isso que nós estamos levantando a bandeira da intertransdisciplinaridade, não enquanto coxa de retalhos, Sim. mas enquanto nos apoiarmos para trazer para esse sujeito as maiores, melhores possibilidades de alcançar a resolução da sua queixa. E cada um de nós temos que saber que não temos condições de ofertar tudo que às vezes esse sujeito precisa, mas minimamente nós temos que conhecer o desenvolvimento humano Sim. para que possamos saber encaminhar. Nós não vamos querer resolver todos os problemas. Ser médicos ou outra coisa, não é sobre isso. Não, assim, é muito importante essa compreensão, porque nós temos diversos processos terapêuticos que lidam maravilhosamente com as emoções, como, por exemplo, arte-terapia, musicoterapia, diversos assim caminhos terapêuticos que não são tão olhados e que nós temos relatos e trabalhos científicos mostrando que traz esse equilíbrio, essa restauração, essa organização mental e emocional para que esse indivíduo minimamente possa se compreender e esse organismo possa aceitar melhor qualquer processo Sim. terapêutico. Então, nós contamos, sim, com nossos colegas de várias áreas terapêuticas, cientificamente comprovadas e estudadas. Temos Uhum. respeito por todas elas e estamos hoje Sim. levantando a E bandeira. reconhecemos, né, doutora Silvana, a importância das diversas áreas da ciência, do trabalho integrado, do olhar humanizado, porque eu acredito que o processo de humanização é em parte disso, da gente também reconhecer que nós temos uma contribuição a dar, mas que quando é o momento do encaminhamento, isso também é importante, né? E se fala, em falando em desenvolvimento humano, né? Então, eu sempre procuro treinar, eu leciono numa disciplina de desenvolvimento humano, né? Então, eu sou suspeita porque eu amo particularmente, né? Eu amo falar sobre isso. Treino os meus alunos para ter esse olhar, né? Sobre os domínios do desenvolvimento humano, físico, cognitivo, né? E o psicossocial, Com né? Então, é uma integração. A gente vê esse sujeito integrado, não é que a gente vai ter uma abordagem médica com ele, mas a gente precisa ter uma noção de para onde encaminhar, para quem encaminhar, quando, né, a psicoterapia não vai dar conta daquilo, quando o sujeito, por exemplo, já está com uma alteração, né, bioquímica. Então, a gente faz encaminhamento para o psiquiatra, quando ele está com uma desorganização, uma alteração hormonal, e a gente tem uma hipótese, então a gente sabe que a nossa terapêutica ela não vai avançar porque tem algo ali que está desalinhado e que não nos compete. Com certeza, eu concordo plenamente, e é por isso que nós temos que ter assim uma rede de contatos, sabermos trabalhar em equipe, né? E porque nós não vamos conseguir dar conta de todo esse sistema que prediz o ser humano, né? Da E complexibilidade que é o ser humano, né? exatamente. Então, assim, obviamente, eu sendo uma pessoa muito ligada às questões emocionais, que eu até não sabia traduzir. Então, na minha caminhada tem a parte da espiritualidade, não enquanto religiosidade, mas enquanto expansão do ser. Então, eu permeei por essas áreas, não porque eu dava tiro para
tudo quanto é lado, ou até dei tiro para muito lado, mas porque eu queria entender esse ser humano multifacetado, entendeu? Que compõe um sistema integrado, um sistema integrado. E quando uma colega muito especial que trabalha com arte terapia falou para mim, Suerda, falou para mim, até vou te apresentá-la, que eu já falei, né? A Sim, gente vai trabalhar junto, tudo. sim, vamos Vamos dar curso sim, juntos. com Quando ela me falou, certeza. Silvana, assista Nise da Silveira. Assista. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, porque eu passei por isso, de estar 8 anos fazendo pesquisa no ambulatório e num centro de pesquisa da psiquiatria e vivi um pouco daquele momento da Nise, onde é muito difícil, às vezes, para o paradigma mecanicista do médico, né? Deste médico que ainda se segura, né, nesses protocolos rígidos, né? Aceitar que as emoções elas são imprescindíveis no processo de equilíbrio, de sustentação emocional e cognitiva do sujeito. Então, quando eu assisti esse filme da Nise, eu fiquei muito comovida e me liguei com essa pessoa, por exemplo, que tem muito a oferecer da arte terapia, para falar também em nome da arte terapia, para falar em nome de todas essas terapias que dão voz às emoções desse sujeito. Meu mestrado foi esse, dar voz às emoções desses adolescentes que estavam na cadeira de medicina, na cadeira de farmácia, enfermagem, fonoaudiologia, e se deparavam com situações que, enquanto adolescentes, né, adolescentes, não tinham ainda condições de estarem emocionalmente preparados para fazer estágio daquilo que viam quando eles ficam no chamado internato e passam por todas as realidades. É muito chocante, estão longe, estão fora da família e ficam doentes. Médicos doentes, né? Como a gente sabe que isso é real? Por isso que, Renata, eu agradeço demais assim ao Dr. Marco por não fechar a possibilidade de compreender a saúde emocional só para uma determinada área. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de saber que não é fazer um curso e já achar que está pronto para a área da saúde, vamos supor. Não é isso. É quem está trabalhando com o indivíduo minimamente entender esse sistema biológico, essas fases de desenvolvimento, o que nós podemos esperar, o que está dentro do esperado para aquela fase de desenvolvimento e o que está fora, o que está intervindo. E aí a gente faz um recorte para a saúde mental e emocional. Tá? Hoje é esse recorte. Né? Imagine só nós termos, mediando o processo de aprendizagem, um marcador biológico das nossas emoções em tempo real. Quando nós teríamos essa possibilidade? Não é? E que nos sustenta na nossa observação clínica. Integrativo. Integrativo é o que você falou, Renata. Uma ferramenta, uma técnica por si só não faz mágica, né? Sim. Não faz mágica. Mas pode falar, porque eu estou aqui falando já demais. Então, doutora Silvana, quais os sinais que uma pessoa pode se beneficiar, né, com a mediação, né, terapêutica? Quais são os sinais, quais são as evidências que nós temos? Com a mediação terapêutica, como é que elas podem se beneficiar? Bom, Isso. os sinais do benefício da mediação. Ótimo. Isso. Dentro da minha prática clínica e dentro da minha prática também enquanto educadora, eu percebo que uma mediação
assim, treinada, porque quando eu falo mediação, eu falo de 12 critérios, e principalmente da intencionalidade, reciprocidade e transcendência. Essa tríade é importantíssima. Então, quando eu falo da mediação, eu vou responder essa pergunta a vocês com isso na mente. Intencionalidade significa de eu estar olhando para esse sujeito, conhecendo a história desse sujeito e entendendo que cada sujeito é uma marca digital diferenciada. Então, eu preciso ter escuta para esse sujeito. Quando eu falo de mediação, eu tive escuta e eu já tenho uma intenção, né? Uma escuta, né, atenta, quando a gente está ali com a atenção flutuante, para Exatamente. identificar a demanda Exatamente. do sujeito, né? Já Exatamente. A tem uma escuta intencionalidade nisso. levando em consideração aquela máxima que ninguém nasce uma tábula rasa e cada um tem a sua história de vida e cada um Sim. tem, né? E aí eu desejo essa reciprocidade. Então eu vou fazer uma ação a qual eu já tô pronta para receber uma reciprocidade. E a transcendência nada mais é do que explicar para esse indivíduo, seja ele qual for a dificuldade dele, qual é a funcionalidade do momento de estar ali, lá, o da ferramenta, e vamos transcender o que aquele momento será útil para a sua vida. É o pensar sobre o seu pensar. É a metacognição na minha área, tá? É a metacognição, porque nós ensinamos esse indivíduo a fazer projeção de relações futuras, ou seja, a função executiva que nós, seres humanos, temos em diferencial com os outros mamíferos e os outros animais, disse até hoje que é a nossa capacidade de prever o que as nossas ações vão causar no meio, ok? Então é esse trabalho como mediadora que eu estou fazendo. Muito bem. Quando que eu tenho indícios que a mediação está surtindo efeito? Quando eu tenho a reciprocidade, quando eu olho para esse indivíduo, eu consigo ter esse olhar de volta. Ai, que romântico, que romancismo. Não, gente. Quando o indivíduo não se esquiva do seu olhar, ele não está predisposto a te esconder nada. E num processo terapêutico que envolve um processo emocional junto, né? Nós temos situações veladas. Situações veladas tiram a paz de qualquer um. Sim. E nós precisamos, não quero saber, meu intuito é saber da vida da pessoa, é xeretar, não. Mas aquilo que o incomoda, às vezes tem traumas pesados. Então eu começo a perceber que essa mediação está sendo eficaz quando eu tenho um indivíduo que está se sentindo seguro, que está se abrindo, que está me permitindo entrar na sua intimidade, na sua verdade. E que está a cada sessão, porque veja, é um processo de aprendizagem mediada. É um processo. É você não ter a ansiedade de chegar ao fim e de ter uma resposta rápida. Não existe isso. Quem quer chegar logo no final não percebe a paisagem, não é isso? Então não percebe tudo que está acontecendo. Então o mediador eficaz e eficiente que deu esse momento para esse indivíduo, essa mediação vai dar indícios que esse indivíduo está respondendo a contento, né? Sim. Sobre o seu processo. E a cada sessão e a cada vinda você percebe uma crescente, uma caminhada a mais. Isso, inclusive quando o paciente ele está de olho no resultado do processo, ele sempre, né, geralmente ele tem a sensação de que ele não está progredindo, porque ele não está no momento presente, né? Então ele está ali acelerado, querendo o resultado do processo e não vivencia o processo, né? Então às vezes vem, olha, eu estou com um sentimento que eu não estou progredindo, mas não está porque ele quer já o resultado final.
o processo de mediação requer muita competência. O mediador já foi mediado, também já foi treinado para Sim, isso. É muito sério, inclusive quem quiser saber mais, eu indico fazer o curso, né? Que é, na verdade, quando você vai procurar chama PEI. O nome do curso é PEI. De Heaven Force tem exatamente uma experiência de aprendizagem mediada, modificabilidade cognitiva, tem toda uma teoria, é maravilhoso, vale passar por essa experiência. E isso você colocou bem, porque nessa minha mediação eu tenho como garantir que a pessoa esteja em foco, porque você disse bem, a pessoa não estar presente lá significa que aquela hora que ela passou conosco não necessariamente acomodou, assentou, criou algum indício de novas rotas neurais. Lembra da neuroplasticidade? sim, Né? Então, eu tenho indícios de que eu estou cravando novas rotas. Quanto mais eu repetir, e eu preciso do quê? Eu preciso de foco desse indivíduo, eu preciso de atenção desse indivíduo, eu preciso estar acionando todo o sistema de entrada dessa informação. Então, eu preciso estar acionando o quê? A percepção, os sistemas sensoriais. Eu tenho que estar alerta se eu estou usando sim, a entonação adequada, é a audição, é a visão, é a movimentação, é a acolhida, é o pertencimento, é o senso de pertencimento. Então, isso tudo envolve o sistema, a propriocepção, a interocepção. Gente, são as diferentes áreas se unindo. Então, nós precisamos realmente ter essa noção de desenvolvimento sim, humano e de o que externo influencia no meu comportamento, o que interno influencia. Nós estamos falando da parte fisiológica, da parte biológica, né? Eu estou falando do órgão, eu estou falando do funcionamento e mais, eu estou falando da epigenética, desse fora que influencia toda, sim, toda a minha expressão gênica. Então, cai por água abaixo, eu nasci assim, vou morrer assim. E a modificabilidade cognitiva e a neuroplasticidade, que são as cerejas da experiência mediada, elas nos garantem uma reciprocidade. E elas nos garantem o quê? Elas nos garantem que eu vou ter um resultado positivo do meu processo terapêutico, ou até da minha melhora enquanto indivíduo. Porque eu, para estender a mão para o outro, eu preciso estar forte, eu preciso ter condições de estender essa sim. mão. Então, o autoconhecimento começa do profissional. Muito bom. Doutora Silvana, de que forma a mediação terapêutica pode ser utilizada, né, com outras práticas de saúde, como, por exemplo, o marcador biológico, né, que pode trazer benefícios físicos e mentais, o biofeedback, Muito bem, cardio emotion. muito bem, muito bem, muito bem. Então, para quem não conhece, nós estamos falando da palavra biofeedback. Então, como é que eu posso entender o que é isso, gente? Vamos assim, de uma maneira simples aqui nós. Biológico. Feedback, resposta. Me dá um feedback, né? Me dá aí uma resposta, né? Uma opinião. Então, esse marcadorzinho, esse biofeedback, ele é um programa simples, porém não simplório, né? Que nos traz como que nossas emoções estão em tempo real. E isso é muito interessante, porque às vezes você vai conversar com um paciente seu e o paciente, você fala, e aí, como é que você tá? Não, agora eu tô bem. Eu tô entendendo, a gente já conversou e agora eu tô sabendo lidar melhor com a situação. E se ele tiver nesse marcador biológico, esse marcador biológico, por exemplo, diz que não, que a fala dele não está coerente com o que está dando a resposta do marcador. Sim, É bem interessante isso. Os alunos brincam, é um detector de mentiras, quase. sim, E então, assim, tem alguma coisa errada e o terapeuta precisa ser sensível para perceber isso. Eu não vou falar, mentira, olha aqui, ó. Vou falar, tá vendo? Eu vou ter uma mediação assertiva, tá aí a sua pergunta. E tá aí a nossa
constatação: não há ferramenta que se sustente sem uma boa mediação, né? Então, eu vou explicar qual é a funcionalidade, o que é o biofeedback, qual é a funcionalidade dele e quais as vantagens de nós estarmos com essa ferramenta integrativa ao nosso trabalho terapêutico. Primeiro, é um psicoeducativo, esse indivíduo vai conhecer sobre as convicções dele em relação ao estado emocional, se estão corretas ou se estão... porque às vezes o visceral é muito mais rápido que o cognitivo, Sim, né? Então, eu vou pensar que eu estou bem, mas eu não sei interpretar o que a minha memória explícita tem condições de falar para o terapeuta. Mas o meu corpo diz que eu estou com frio no estômago, que eu estou com uma quentura, que eu estou com um arrepio, que eu estou com uma tosse que não passa, que eu estou com uma diarreia. E aí é que a gente tem esse terapeuta mediador que conhece o desenvolvimento desse sujeito e que sabe o que as emoções podem causar, está lá atento, é o que você falou, e vai intervir com uma mediação competente, onde vai usar o biofeedback não para só avaliar, como para monitorar todo o processo terapêutico, e melhor que isso, o biofeedback, ele traz a possibilidade de autorregulação emocional. Autorregulação emocional, gerenciamento, você poder aprender a se autorregular. E traz para o terapeuta o acompanhamento dessa autorregulação, que se fortalece muito. Eu digo que o biofeedback, ele prepara o terreno para ativar o neuro, né? Então, o TCC se beneficia do biofeedback. O neurofeedback se beneficia do biofeedback, sim, né? O neurofeedback não deixa de ser um biofeedback também. Tudo nasce desse biofeedback. Só que eu estou falando de um biofeedback de HRV. Ai, Silvana, existem vários. Nós estamos falando de processo cardiofisiológico, cardiorrespiratório, especificamente, tá? Então, aqui nós estamos falando de sistema nervoso autônomo, a única via de acesso natural, até então conhecida natural, é a respiração, que pode acessar, se de forma adequada, o meu sistema nervoso sim. autônomo. Ela tanto pode contribuir para índices de saúde mental e emocional, como ela pode destruir. Por isso que nós temos que ter esta aula para entendermos Sim. o que é uma respiração coerente. Ok? Ok. Doutora Silvana, e quais os benefícios da mediação terapêutica e também do uso do biofeedback na clínica infanto-juvenil? Fale um pouco do seu trabalho para nós. Ai, que delícia! Chegou na parte boa, muito boa, muito. Quando eu desmembro o meu trabalho, porque os ingredientes do meu trabalho, eles tanto fazem juntos um sistema maravilhoso e algo palatável muito bom para a integridade do sujeito, como eu posso trabalhar em áreas específicas. Por exemplo, quando vem uma queixa de dificuldade de aprendizagem, eu tenho que observar se essa dificuldade é cognitiva, neurológica, cognitiva, se eu tenho algum transtorno no processo de aprendizagem que me explique, mas se eu chego à conclusão que esse aluno, após a avaliação da neuropsicóloga, após a avaliação da psicopedagoga, não tem nada errado com o sistema funcional do cérebro ou do órgão cérebro, então por que esse aluno não consegue aprender, né? Então, aí já me levanta uma... Será que existe algo emocional que está interferindo no potencial daquele aluno? E eu vou avaliar. Então, eu vou usar as diferentes técnicas que a gente conhece e vou estar acompanhando com Cardio Emotion.
Aqui eu abro um parênteses para o TDAH. Então, tem uma Hum, febre de TDAH, né? Uma sim, pandemia, uma epidemia de TDAH, né? Hoje em dia. Mais uma epidemia, uma pandemia de TEA, hoje em dia também. Da onde saiu agora tudo isso? Então, sim. qual é o meu papel? O meu papel para uma queixa que veio da escola é contribuir com que essas crianças minimamente consigam estar com o corpo quieto, porque vários autores da pedagogia, da educação, explicam que o corpo ele é o caminho para a aprendizagem também. Então, esse corpo está minimamente calmo para poder aprender. E o biofeedback é a minha paixão. Foi por isso Sim. que eu fui na USP atrás do Dr. Marco, porque até então ele estava muito com alfabetização e educação. Ele me ajuda a ensinar esta criança que tem o diagnóstico de TDAH ao que é o TDAH, o que faz com o seu sistema cardio, vascular, acelera o seu coração. Se acelerar o coração, tira o seu foco e atenção. Vamos treinar o tempo de ficar na cadeira. Então, eu tenho toda uma educação emocional também. E o biofeedback me acompanha em todo o processo. Pois Eu não é. faço nada, nada. Reabilitação, acompanhamento de estudos, monitoramento. Eu não faço nada sem antes fazer aqueles minutos de biofeedback, que é diferente do treino de coerência cardíaca. Eu preparo o terreno. Então, eu preparo esse terreno. E aí, esse indivíduo aprende a se centrar. Eu trabalho muito com autismo nível 1, né? Eu trabalho muito com TDAH. Então, em set terapêutico, eu também uso com os idosos. Eu fico emocionada porque é assim, há muita pouco investimento com os idosos, né? Sim. Há muita desistência, né? Então, assim, eu trabalho e eu consigo trabalhar o processo de coerência cardíaca, de respiração, porque eles vão ficando mais velhos, aí é a importância de a gente conhecer o desenvolvimento. Que Sim. o neurodesenvolvimento ele não acaba nunca. Daí a experiência de aprendizagem mediada nos garantir, reinforcement nos garantir, a neuroplasticidade nos garantir que isso até o final da vida vale a pena ter Sim. investimento. Então, o idoso, quando ele vai cada vez mais ganhando idade, se ele não treina os seus potenciais físicos, emocionais, cognitivos, ele vai declinando, mas nós não estamos fadados a isso. Então, a respiração que se torna menos potente, com o treino do biofeedback, eu melhoro, né? Eu melhoro essa amplitude da respiração, da caixa torácica, desse ir e vir, desse movimento de ir e vir do aparelho respiratório, dessa musculatura, desse diafragma que vai respirando e vai massageando os órgãos dentro, vai ajudando a funcionar esse intestino, fazer essa digestão. Então, como você me pergunta, eu estou com um convidado lá atrás. Sim. Como que você me Doutor Marcos, pergunta? né? Ele apareceu aí porque ele estava me avisando do horário. Como é que eu uso em set terapêutico? O espectro de possibilidades é imenso. O espectro de possibilidades de uso é imenso. Mas veja bem, com uma mediação competente. Sim. Eu defendo muito, né? Eu sou a área pedagógica hoje da Intelectus Clínica Escola. Por quê? Porque eu acho assim, a ferramenta por si só, ela já é autoinstrutiva. Mas um terapeuta precisa minimamente saber o que ele está indicando, para que ele está indicando, para explicar a funcionalidade dessa ferramenta para esse indivíduo. Ok? Acho que também Clara, essa explicação responde sobre a aplicação da mediação terapêutica, do uso do biofeedback na longevidade saudável, né? Então, você já veio que adentrou também.
Fala um pouco da experiência, né, aplicada na prática clínica, E eu acho né? que De essa minha certa forma, resposta também juntou todas. contemplamos, né? Então, assim, vamos para irmos adiantando, né? Quais as recomendações, doutora Silvana Cracasso, que você faz para os profissionais, futuros profissionais que estão nos assistindo nesse momento, né? Quais as atribuições que você faria sobre a importância da mediação, do uso do biofeedback, de que forma vai contribuir nessa formação deles? Eu acho que tudo que nós conversamos já traz um bom parecer para quem está escutando. Mas eu digo assim: nós lidamos com seres humanos e a linguagem que nós entendemos é uma linguagem de seres humanos, né? Então, a emoção, não há aprendizado, não há processo que se acomode se não passar pelo campo da emoção. Eu acho que para mim a emoção é o abre alas. Diz alguns estudos que para você tirar alguma coisa negativa, você tem que passar por 5 momentos de alguma coisa positiva na sua vida. Então já vamos abrir a porta do consultório recebendo esse paciente com uma mediação competente e comprometida, né? Entendendo que as suas emoções são preditoras de saúde física e mental. Cada um na sua área, cada um na sua especialidade, tem muito mais coisas a ser vista. Lógico, é que hoje nós estamos abrindo a fatia para a questão das emoções no Sim, comportamento humano e no desenvolvimento humano. sim. Então, mais uma pergunta, né? Na sua visão, doutora Silvana, quais são os principais fatores emocionais que adoecem uma pessoa? O que que adoece uma pessoa? O que é que adoece o ser humano? A falta de compreensão, a desvalia, o medo, a insegurança, o, o não senso de pertencimento, o perigo que nós estamos correndo, que a sociedade nos traz o tempo todo. A pandemia, a epidemia piorou muito a questão de saúde mental. O novo traz medo. Então, nós precisamos ser alfabetizados emocionalmente, porque nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Hoje, as escolas, algumas escolas já trazem para o seu plano pedagógico educação emocional. Nem todas, né? Então, A essa educação. aprendizagem passa por isso, né? Nós temos evidências científicas da neurociência. Por exemplo, uma criança, quando ela está passando ali, está num ambiente repressor, que ela tem um impacto, né, de um ambiente repressor, né? O hipocampo, que é uma área importante, né, pela memória, ele colhe, né? Ele tem uma depreciação, né? Temos aí um cortisol que vai perpassando, né? Pode. Então, às vezes é uma criança que tem um ótimo desempenho escolar, e aí quando ela tem uma questão, geralmente os encaminhamentos na clínica, né, pelo menos na área da psicoterapia, é feito por escolas, ambulatórios, né, médicos, mas em principal da escola. A escola, a cognição, ela é uma régua, porque é um marco do desenvolvimento. Então, a Exatamente. criança está dentro do marco, ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo de forma saudável. Se ela começa a declinar, ela não se alfabetiza no tempo correto, adequado, né? A gente já identifica ali, né, que está fora do marco, né? E Então, hoje, as nossas abordagens, ela se preocupa em desenvolver isso. para além de qualquer diagnóstico. O sujeito pode ter autismo, TDAH. Nós, quanto profissionais, né? E acredito que nós, né, eu, Renata, você, Silvana, doutor Marco, a gente, né, se encontrou, encontro de milhões, porque nós acreditamos que, para além de qualquer diagnóstico, nós podemos desenvolver, contribuir socialmente, de alguma forma, né? Isso é Totalmente, importante. totalmente. Eu queria colocar um adendo aqui que eu não posso esquecer, que hoje tem se falado muito, é muito importante, a inflamação, né? A inflamação, ela desregula o sistema também.
Então, eu não sou a profissional competente para falar sobre inflamação. Mas eu quero dizer para vocês, né, que o que pode causar inflamação são agressores neurotóxicos, o cortisol, o estresse e a ansiedade pode causar inflamação. A alimentação não adequada dessas crianças, excesso de açúcar, pode causar inflamação. Sim. E uma série de outros fatores. Mas onde eu quero Multifatorial, é multifatorial, né? Não é? Eu quero chegar que o Cardioemotion, que nós vamos ter o curso em breve, esse biofeedback, ele regula também o eixo inflamatório, porque é a conexão cérebro, coração, intestino. Então, gente, esse estudo é importantíssimo e a gente poderia reunir um pool de pessoas que trabalham com isso para trazer para esses alunos que estão aqui hoje presentes, parabéns, querendo ter uma formação para ter um atendimento diferenciado, para ser um profissional diferenciado. Estamos abrindo alas aqui para começarmos uma trajetória, né, com essas pessoas que estão vindo. É isso que nós temos como missão, né, Renata? E é essa a nossa proposta. Sim. Doutora Silvana, uma última pergunta também que é muito importante, né? Quais os elementos essenciais que podem curar uma pessoa? O que é que cura uma pessoa? Elementos essenciais de cura seria assim... Podem contribuir na cura emocional de uma pessoa. O que é que cura uma pessoa? Para nós termos... O que seria a cura, em primeiro lugar, né? O que seria a cura? Eu atingir o meu bem-estar físico e mental. Como é que eu atinjo o meu bem-estar físico e mental? Eu tendo equilíbrio, né? Eu tendo um equilíbrio, uma coerência em todo esse meu sistema. Então, nós sabemos hoje, é tudo que nós falamos, que uma alimentação adequada, atividade física, bons pensamentos, autoconhecimento, principalmente para autogerenciamento. Obviamente, a parte biológica, a parte de estar preparado para receber todo esse... O que for preciso de neuroquímicos ou químicas, mas principalmente a questão emocional. Aqui hoje a gente abriu um recorte para a questão emocional. E, Renata, a gente já conversou muito sobre isso. E eu gostaria que a gente já conversou muito, eu gostaria de ouvir realmente um pedacinho da sua opinião sobre isso que você me perguntou, que eu sei que você tem. Pois é. Na sua parte da psicanálise, na sua parte da psicologia. Vamos lá. Muito bom. Então, assim, né? O que é a cura? Isso é uma pergunta que meus alunos me fazem durante as aulas. E a cura, né, na psicologia, né, numa perspectiva psicanalítica, ela perpassa a singularidade do sujeito. Não é a cura médica que você faz na cirurgia e 8 dias você tira os pontos e você... É o seu bem-estar. É quando você deita a sua cabeça e você está ali em paz com as escolhas que você está fazendo. Por isso é tão importante a terapêutica, a psicoterapia, né, as terapêuticas. Né? É um bem-estar pessoal seu, não é um complexo de cura total. Né? Então, o que é cura total? Quem é que está totalmente curado? Mas é a sua cura pessoal, no seu processo, no seu trabalho. Mesmo porque... Né? O que cura? O amor cura, a felicidade cura, escolhas, né? Escolhas conscientes curam, mesmo aquelas que você vai à risca, às vezes não dá certo, mas você se responsabiliza por aquilo que você escolheu. E lembrando que nós temos aí na Organização Mundial da Saúde o novo conceito de doença não é, na verdade, saúde não é remissão de doença necessariamente, né? Saúde e qualidade de vida é uma série de características e tudo isso a gente fala no nosso curso também de desenvolvimento. Isso, né? Que perpassa. Então, quando os pacientes estão na clínica,
né? Então não é só a psicoterapia, é a música que ele escuta, é a atividade física que ele faz, é o livro que ele faz, é o apoio social, a rede de apoio que ele tem. Às vezes, tudo que o paciente tem, por exemplo, quando ele chega na clínica, né? É a espiritualidade dele, é a fé dele, é o cobertor que ele usa para se aquecer do frio. Né? E a gente respeita isso. Às vezes é tudo que ele tem, mas isso faz parte, é constitutivo da saúde mental dele. Né? Né? Então, E lembrando que a gente tem que respeitar a singularidade de cada um, porque nós temos a nossa cultura, né? Então, tá? tá maravilhoso, mas eu acho que a gente tá extravasando, eu não sei se pode, só para te avisar, né? Tá. Nós temos aqui pedidos para participar. O Ilka Castro. E aí eu queria que ela... se tem alguma pergunta, tem algo que... A Kailane, que é uma das nossas monitoras do curso, né, da Uninasal. Então, esse curso, só lembrando que é uma parceria do curso de psicologia da Uninasal com a Intelecto Clínica Escola. Não é? Temos nossas monitoras, a Messia, a Kailane, o Eric, a Anne. Então, a gente disponibilizou o contato deles para quem tiver alguma dúvida, eles estão auxiliando também. Né? Eu estou só verificando aqui se tem alguma pergunta ou se elas querem participar ativamente aqui, né? Alguma contribuição. Sinalizem aqui para nós. E lembrando que quem participar do curso, nós vamos ter sorteios. Cenas dos próximos capítulos? Sim. Nós temos live a gente conta. Na próxima live a gente conta. Temos um grupo de imersão também, que é importante, né? Comunicar. Então, os alunos estão sendo direcionados para lá. Então, lá nós temos informativos do curso. Em breve, vamos disponibilizar o link da inscrição também. E também vamos deixar uma contribuição com materiais, tá? De pesquisas. Eu acredito que não se manifestaram aqui, só escutando mesmo. E o Castro colocou. A Kailane, nossa monitora, eu não sei se ela queria participar, dar um oi ao público. Ela não sinalizou aqui. Ilka, muito obrigada por sua presença, muito obrigada pela presença de todos. Quem não conseguiu assistir porque está em aula, né? Vai estar gravado. A Kailane está mandando uma solicitação aqui. Deixa eu ver se ela quer dar algum alô antes da gente encerrar. Quer fazer algum comunicado. Se eu consigo colocá-la. Que bom. Ilka, obrigado, viu, Ilka? Nós agradecemos aí. Eu não estou conseguindo... fazer aqui a inclusão, a aceitação da Kailane, tá? Mas aí, quem tiver alguma dúvida também, pode mandar para nós, tá? Que posteriormente nós responderemos. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Então, ficamos por aqui, doutora Silvana. Então, ok. Boa noite a todos. Até a próxima, né? Até Vamos a próxima. nos encontrar na próxima live. Próxima live. Vamos lá. Muito obrigada, Renata. Eu que Tchau. agradeço, doutora Silvana. Muito obrigada por sua contribuição. Gratidão.